falar do Vascão, cara, tem um jogo pesado pro Vasco pra enfrentar o Furacão. O Vasco pega o Furacão na Liga Arena, Arena da Baixada. Pra domingo, a gente ainda tem um treino de amanhã pra definir o time que o Rafael Paiva vai mandar a campo. Mas assim, até os nossos colegas do Portal GE colocaram na apuração dele um provável Vasco, com mudanças, tá? Pra domingo. Porque o Payet, a gente vinha acompanhando a situação do Payet, a possibilidade dele jogar, mas não como titular ainda. O Payet ainda requer um pouquinho de cuidado, mas ele deve viajar com a delegação, mas ainda não como titular. O time com 3 zagueiros deve ser mantido, mas com até 3 mudanças. João Vitor pode entrar nesse time, e aí poderiam ser até 4 zagueiros, né? Enfim, dependendo de onde ele entrasse, no lugar do Paulo Henrique deve ser mantido. Mas o João Vitor entrando na zaga, junto com o Maicon e o Léo, ou então o Medel também entrando nessa zaga aí, no lugar do Maicon. Então, assim, são possibilidades que o Rafael Paiva vem testando. A outra possibilidade é o Pablo Galdames no meio de campo. O Galdames entrou bem no meio de semana, até no lugar do Hugo Moura, e assim... O Rafael Paiva até elogiou o Galdames na entrevista coletiva. Então pode ser que o Galdames entre aí nessa equipe do Vasco. Um provável Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, aí a trinca com Rojas, Maicon e Léo, e aí de novo, né? João Vitor e Medel podem entrar nessa zaga também. E na esquerda do Piton. No meio de campo, Esfoxa, Matheus Cocão e Pablo Galdames, ou Hugo Moura, se o Hugo Moura estiver apto a jogo. E lá na frente, David e Verratti, é o provável Vasco. Então, assim, é um Vasco modificado que tá tentando também apagar essa tentativa de incêndio aí, de crescer. O ambiente não tá tão bom assim. O Vasco ainda não tem um nome pra treinador. Tá surgindo aí lista, né? Lista tríplice, lista quíntupla. Gente, o Vasco não tem ainda um foco pra treinador. E o Rafael Paiva, por enquanto, tá lá, técnico do Sub-20. Domingo tem um jogo difícil, hein, Alpino? Contra o Furacão, com algumas possibilidades de mudança. Pelo menos o Payet deve viajar com o time. No caso do Payet viajando com a delegação, já dá outra cara, dá outro espírito pra essa delegação do Vasco, né? Pois é, cara, e é um jogador importantíssimo, né? Porque o Vasco fica muito limitado. Até mesmo com a presença do Payet em determinados cenários, o Vasco tem muito da utilização do Piton pelo lado esquerdo, cruzamento, a capacidade técnica dele, né? De efetuar esse cruzamento, também um bom posicionamento, a disputa aérea do Verratti no comando ofensivo. Sem o Payet, essa talvez seja a única alternativa do Vasco, falando ofensivamente, além dos contragolpes. Mas a presença dele eleva também as questões de confiança, melhora o ambiente, e é um jogador que tem essa capacidade técnica um pouquinho acima da média em relação aos demais jogadores do futebol brasileiro. É um pouquinho. E por isso já dá uma projeção um pouquinho mais positiva. Nesse período aí de transição, até a escolha de um novo treinador, se faz necessário. É um período chato. Isso. O Vasco precisa pontuar durante essa fase, mesmo com essa situação. Eu comentei isso aqui ontem, de que o Vasco precisava sobreviver contra o Fortaleza, e sobreviveu. Na Copa do Brasil tá vivo. Isso era o objetivo. E na Copa do Brasil pode, no Campeonato Brasileiro não dá pra ficar esperando a chegada de um treinador. Então o Vasco tem que ser competitivo e tem que ter bem desenhado uma estratégia para jogar contra um Atlético Paranaense intenso, que joga na grama sintética, tendo essa questão do tabu, a dificuldade do Vasco em ter uma boa apresentação com esse grupo, também a dificuldade histórica do Vasco jogando contra o Atlético Paranaense fora de casa. Já viu aquele meme? Competir, pontuar. Acho que pontuar é importante diante de um adversário que vem num momento melhor. Apesar de ter alguns tropeços recentes, acho que o Vasco precisa ter a noção de que o Atlético Paranaense nesse momento é melhor que o Vasco, e o Vasco precisa estudar estratégias inteligentes para conseguir agredir o adversário, ser preciso no ataque, mesmo nesse momento de ausência do Payet, pelo menos nessa indicação inicial de que ele pode, pelo menos, viajar. Tem confirmação dele dentro de campo. Então, o Vasco precisa pontuar, independente do cenário, Breno. O Vasco precisa voltar para o Rio de Janeiro ou seguir nessa trajetória aí, tomando pontos para não passar aquele sufoco. Então a gente nunca mais quer passar por isso. Então é necessário o Vasco somar pontos logo no início. Tá com saudade de um jogo sexta, 9h30 da noite? Não quero viver isso nunca mais. Deu shows.